Através da fé, nós entendemos que o Evangelho é poder de Deus, porque liberta o homem da influência do pecado e salva o homem da condenação do pecado. Mas o que é pecado? Bem, segundo a Bíblia, pecado é qualquer ato, pensamento ou sentimento que vai contra os padrões de Deus. Pecar significa transgredir a lei, fazendo o que é errado ou injusto segundo os padrões de Deus, não segundo os nossos padrões, porque hoje o que é comum é a relativização do pecado, porque cada um acredita que pode definir um padrão de pecado para si próprio. Mas como assim? Bem, com certeza você já deve ter ouvido muita gente falando: mas não é bem assim, está escrito na Bíblia, mas não é isso que quer dizer. Hoje, isso já não se aplica mais aos nossos tempos, como se a pessoa possa criar o seu próprio padrão do que é pecado ou não. Existem basicamente 3 formas de entender o que é pecado segundo os padrões da Bíblia. Primeiro, pecado é transgressão da lei, é fazer algo contra os mandamentos de Deus, conforme está escrito na primeira epístola de João, capítulo 3, no verso 4, que diz assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão da lei. Em algumas versões mais desatualizadas está escrito que o pecado é iniquidade, mas as melhores traduções trazem isso que eu acabei de ler, que o pecado é transgressão da lei. Então, todas as vezes que alguém transgride a lei, o mandamento de Deus, ela está cometendo pecado. Segundo, a palavra usada no Novo Testamento em grego para se referir ao pecado é amartia, que significa errar o alvo, indicando que o pecado é um desvio do caminho certo. Como está escrito em Romanos, capítulo 3, no verso 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, todos os homens erraram o caminho e se distanciaram de Deus, portanto, todos pecaram. Além disso, a Bíblia menciona uma terceira forma de pecado, que é o pecado por omissão. Assim como nas leis aqui da terra existe um crime por omissão, por exemplo, quando uma pessoa deve prestar socorro, mas não o faz, ela está cometendo um crime, ou quando ela sabe de um abuso ou de uma violência contra uma criança e ela não faz a denúncia, ela está cometendo um crime. Também na lei de Deus existe essa condição, que é o pecado por omissão, que está escrito na epístola de Tiago, no capítulo 4, verso 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Por isso é que todos pecaram, por isso é que todo homem comete pecado. Não tem uma pessoa que possa, apesar de eu já conhecer algumas pessoas que dizem que não comete pecado, a palavra de Deus é bem clara quando diz na primeira epístola de João, no capítulo 1, verso 8, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós, porque todos pecaram. E o que é preciso para transgredir a lei de Deus? É preciso fazer muita coisa? É preciso errar muito? Não, a palavra de Deus nos informa, nos esclarece que se eu cometer apenas um pecado, se eu transgredir apenas um ponto da lei, eu sou culpado de toda ela. Tiago, capítulo 2, no verso 10 e 11, diz assim: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos, porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. E vamos mais longe ainda, se você não matar, não cometer adultério, mas tiver um pensamento mau, se você souber de alguma coisa que você possa fazer um bem para uma pessoa, mas não faz, está cometendo pecado. E se você transgrediu um mandamento de Deus, você transgrediu toda a lei. Duro é esse discurso e é por isso que as pessoas fogem dele quando o Senhor falava, quando o Senhor pregava um discurso um pouco mais duro, as pessoas se afastavam e os discípulos falavam, Senhor, o seu discurso está duro. E o Senhor falava, vocês querem ir embora? Vão também. Mas os discípulos falavam, Senhor, para onde nós iremos se só tu tem a palavra de vida eterna?
Mas as pessoas hoje, elas não querem saber disso, elas não querem ouvir que elas são pecadoras, elas querem ouvir que elas são pessoas boas, que aquele pouquinho que ela faz, uma obrinha que ela faz, um bem, uma cesta básica que ela dá para uma pessoa, ela já quer achar que ela é uma pessoa boa e que com isso ela alcança um favor de Deus, que se ela dá um pouquinho de dinheiro na coleta na igreja, Deus vai retribuí-la 4 vezes mais. As pessoas querem ouvir que se ela tem um bom sentimento, se ela não trata mal ninguém, se ela lá no serviço, lá no trabalho, ela trata bem todo mundo, então ela é uma pessoa digna de receber a salvação. Mas não, a palavra de Deus deixa bem claro que todos pecaram, não há um justo. Também lá no capítulo 3 de Romanos, no verso 10, se não me falha a memória, fala que não há um justo, nenhum sequer. Todos transgrediram a lei de Deus. Portanto, se você acha que você não é pecador, eu tenho uma má notícia para te dar. Você é pecador, assim como eu, nós somos pecadores. Mas então qual a nossa condição? Alguém pode dizer, mas você é pecador? Então você está condenado? Calma lá, é por isso que o Evangelho é a boa notícia da salvação. Na mesma epístola de João, capítulo 1, verso 8, que diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. No verso seguinte, no verso 9, traz a mensagem do Evangelho, a boa notícia, que é: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Então, embora sejamos pecadores, embora pelas nossas obras nós mereçamos a condenação de Deus, embora que pelas nossas obras nós sejamos considerados injustos, pelas nossas obras nós sejamos considerados pecadores dignos de condenação, o Senhor tem uma boa notícia para nós, que é a mensagem do Evangelho, que Ele enviou o Seu Filho para morrer por nós no duro madeiro da cruz, derramando o Seu sangue para a remissão dos meus e dos seus pecados. Hoje nós temos essa esperança, que o Senhor nos justifica de todo o pecado, nos livra da condenação do pecado. Essa é a mensagem do Evangelho. Existe uma esperança para nós, apesar de nós sermos maus, apesar de nós sermos pessoas que, segundo o nosso pensamento, nós achamos que somos bons, mas somos miseráveis. A epístola de Paulo aos Romanos traz isto claro, que o mal habita em mim ainda eu estou nesse corpo carnal, nesse vaso de barro, que ainda, embora eu lute para não cometer pecado, ainda eu transgrido muitas vezes a lei de Deus, muitas vezes por pensamento, por sentimento. E assim a epístola de Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque em mim habita a lei do pecado. Eu ainda cometo pecado, embora eu não queira, mas eu sou fraco, eu sou miserável. Mas existe uma esperança. Se andarmos na luz, como Deus na luz está, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então a nossa única esperança, a nossa única salvação, aquilo em que nós devemos nos apegar, é a cruz de Cristo, é a morte, é a ressurreição de Jesus, que nos garante que um dia nós seremos transformados, esse corpo mortal, corruptível, será transformado em um corpo imortal, em um corpo incorruptível, e nós habitaremos com o Senhor e estaremos livres para sempre do pecado. Essa é a nossa esperança. Então, meu amigo, minha amiga, que essa mensagem fique hoje para você. Eu e você somos dignos de condenação pelas nossas obras, mas o Senhor nos amou e enviou o seu Filho para morrer no duro madeiro da cruz por nós, para que nós possamos ser feitos seus filhos, para que nós possamos ser herdeiros das promessas vindouras, daquilo que ainda há de vir, não de coisas terrenas, mas das coisas celestiais. O Senhor nos amou e nos dará a vitória pelo sangue de Jesus.